Olá, irmãos e irmãs do YouTube. 6 horas, né? Agora já da noite, 6:01, já é noite, pelo horário do relógio. Mas aqui ainda dá para ver que ainda está de dia. Irmãos, nós vamos fazer uma leitura sobre a morte e a ressurreição de Jesus, porque domingo é o domingo de Páscoa, a qual nós todos vamos relembrar da morte dele e comemorar a ressurreição dele. Então o trecho é muito longo, então não vou demorar muito para poder nós fazermos essa leitura, porque senão não dá tempo. O YouTube só dá 18 minutos, né, para nós. Então vamos fazer uma oração e vamos, né, fazer a leitura. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, venha a ti, meu Pai. Eu peço a ti perdão e misericórdia pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Senhor, queremos ler, meu Senhor, sobre a tua morte e a tua ressurreição, Senhor. Tu que derramaste teu sangue na cruz por nós, Senhor. Eu peço a ti, meu Senhor, abençoe, meu Senhor, que este vídeo, aonde ele chegar, Senhor, que muitos possam ouvir e possam entender que tu, meu Senhor, entregou tua vida por todos nós, Senhor, para a nossa libertação e salvação. Agradeço a ti, meu Deus. Agradeço a ti, meu Senhor Jesus. Irmãos, então vamos fazer a leitura e eu vou ler os trechos são grandes e eu preciso ler um pouco depressa para poder dar tempo. Bom, Marcos 14, 17. Marcos 14, 17. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estava à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a interceder, e dizendo, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhe um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. A ceia do Senhor. E enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu, ele disse, dizendo: tomai isto, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então disse ele: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Presta bem atenção, irmãos. Da nova aliança. Isso é muito importante, nós vamos comentar. Da nova aliança, em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo quanto um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus é preso. Agora, versículo 27. Então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizassem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Jesus perante o Sinédrio, o mesmo Marcos 14, agora versículo 27. Elevando-se, alguns testificavam falando, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário
edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não por mão humana. Bom, nós lemos esse trecho, né? Que ele disse que iria derrubar esse templo. Ele falou assim: vou destruir esse santuário ou templo edificado por mãos humanas e vou construir um outro que não é feito por mãos humanas. Olha aqui, irmãos, quando eu falo para vocês que eu tenho companhia, olha quem está aqui. Ó quem está me acompanhando. Os mesmos boizinhos que eu sempre mostro quando gravo esses vídeos. Vamos continuar. Pedro nega Jesus. O mesmo Marcos 14, só que agora versículo 66. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se esquentava, fixou e disse: Tu estás com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você diz. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a gaguejar e a jurar, presta bem atenção, a jurar: Não conheço esse homem. Olha, ele disse homem. De quem falais? E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe disse: Antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Vamos continuar, irmãos. Agora, no capítulo 15, Marcos 15, e versículo a morte de Jesus, 33. Marcos 15, 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. A hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo, disseram: Vede, chama a Elias. E um deles correu e embebedeu uma esponja em vinagre, pondo na boca um cálice, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos que Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim que ele morreu, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Agora vamos, irmãos, para o capítulo 16, Marcos 16. Marcos 16, a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamar. E muito cedo, no primeiro dia da semana, às despontar do sol, foram ao túmulo, deixando uma a outra, dizendo uma a outra: Quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse:
não vos atemorize, quer dizer, não fique com medo. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Olha o lugar aonde tinha posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Agora sim, agora o mesmo Marcos 16 e Jesus aparece aos 12. Agora mesmo Marcos 16, 12. Jesus aparece aos seus discípulos. Depois disto, manifestou-se em outra forma dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo ele, o anunciaram aos demais, mas também a esses eles não deram crédito. Jesus se manifestou a duas pessoas, e mesmo assim as duas pessoas falaram para os discípulos que ele tinha ressuscitado, mas eles não deram crédito. A ordem para a evangelização, quer dizer, Jesus ainda, né, aparece para os dois. Finalmente apareceu Jesus, agora Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus ao 11, quanto estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuseres as mãos sobre um enfermo, ele ficará curado. A ascensão. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido aos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmou a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, a leitura é grande. Olha o boizinho aqui. Quem disse que eu estou sozinho? Tá bom. Tá. Quem disse que eu estou sozinho? Olha quem é que está querendo aparecer para vocês aí também. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Ele assustou. Irmãos, olha, o tempo é curto e vou procurar explicar do jeito que der para entender melhor. Me perdoa se eu errar o jeito de falar. Às vezes eu erro na palavra, falo uma coisa, outra. Bom, irmãos, Jesus, ele morreu e foi ressuscitado. Ele disse para os sacerdotes que iria destruir aquele templo que foi feito por mãos humanas, e em 3 dias ele reconstruiria. Quando ele falou isso, eles pensaram que ele ia destruir o prédio, né, o templo aonde se buscava a presença de Deus. Deus falou para Salomão edificar um templo, né, a qual iria ser colocada a Arca da Aliança, iria ser feita uma cortina enorme, de alto a baixo, uma cortina enorme, e somente poderia entrar ali os levitas, porque de todas as tribos de Judá, as 12 tribos de Judá, a única que não recebeu terra no tempo de Abraão foi Levi. Levi, o único filho que não recebeu terra, então, mas só que recebeu o direito de entrar no templo de Deus e ofertar, né, os pedidos, levar os pedidos de oferta e as oferendas a Deus lá dentro do templo. Era os únicos que podia tocar na Arca da Aliança. Se entrasse outro, era queimado imediatamente. Bom,
Jesus falou que ia destruir esse templo. Ali está a comunicação. O traidor foi indicado, é Judas. E quando Jesus falou, um de vocês vai me trair, aí um falou, é eu, mestre, é eu, o outro é eu. Ele falou, aquele que mete a mão comigo no prato. E quem estava colocando a mão no prato para molhar o pão para poder comer, era Judas. Era Judas. Molhar o pão para comer, era Judas. Bom, Jesus foi crucificado. Foi preso, foi crucificado. E ele falou com o Pai, né? Expirou e morreu. E, verdadeiramente, aquele soldado falou, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Bom, os outros detalhes eu não vou entrar em ponto, porque o tempo já está passando, já tem 15 minutos. Jesus ressuscitou. Foi Maria, foi Madalena, né? Foi as mulheres ao túmulo e viram as pedras removidas e encontraram um jovem de branco, né? Que era um anjo, que falou, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno? Ele já ressuscitou. Vai e fale aos outros. Só que antes dela chegar lá falar aos outros, já duas pessoas também viram, foram lá e falaram para os outros 11 apóstolos, que estavam escondidos na casa, depois que Jesus ressuscitou. Aí Jesus aparece aos 11 e criticou a incredulidade dele. Assim, vocês não estão acreditando que eu ressuscitei? Tomé queria ter certeza. E Tomé, que nessa parte não fala, ele falou assim, põe o dedo aqui na minha ferida e veja, Tomé, que sou eu mesmo. Irmãos, o tempo está curto, né? Mas vamos continuar. E Jesus pegou e falou, vocês vão continuar com a obra que eu comecei. Vocês vão levar essa palavra, vão levar esse testemunho para todos os cantos da terra. Quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em meu nome, aqueles que creem em Jesus, em meu nome, expulsarão demônios, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará mal, e se pôr as mãos em cima do enfermo, esse será curado. Viva uma boa Páscoa, relembre de todas essas coisas, porque a hora já deu e não dá tempo mais de eu continuar. A Páscoa para todos, a paz do Senhor Jesus para todos, e eu queria ter mais tempo. Deus abençoe a todos.